Então, falamos de estresse e algumas situações que podem gerar esse estresse, como o organismo se comporta em relação a esse estresse. E agora nós vamos falar de privação do sono. Ou seja, quando você não dorme a quantidade de tempo suficiente para que o seu organismo se restabeleça de todas as suas atividades metabólicas, de todas as consolidações de memória, enfim. Todo aquele sono de repouso que a gente deve ter. E muitas vezes a gente não tem. Por ações diversas, de repente, por um jogo que você goste muito e você começa a jogar e não quer parar e por esse motivo continua e dorme pouco e por um motivo de ansiedade acorda cedo e quer jogar e você não acaba dormindo a quantidade suficiente de tempo, ou se fixa em celulares, televisão, séries, enfim, uma infinidade de situações que podem interromper o seu sono. Então, alguns estudos dizem que nesses últimos 40 anos, o tempo médio de sono diminuiu de 8,5 horas por noite para 7,5 horas por noite. Tem gente que dorme muito menos que isso, né? Eu conheci uma senhora que ela falava que dormia perda de tempo. Dormir só para quando o corpo realmente já não aguenta mais, e era uma senhora de idade. Quando o corpo não aguenta mais, e aí você dorme, né? E 2 horinhas, 3 horinhas por noite para mim tá muito bom. Enfim, eu realmente não entendo, não consigo entender esse mecanismo de funcionamento desse organismo, mas o nosso organismo precisa sim de sono. Nós precisamos de noite realmente bem dormida, para que todas as nossas memórias sejam armazenadas de forma correta, tudo aquilo que a gente não aproveita seja descartado, enfim. E para que nossos sistemas mesmo, nosso fisiológico, fique equilibrado e que a gente, em função desse equilíbrio, desse bem-estar, a gente consiga ter um bom sistema imunológico. Então, por que, né, dessas perturbações do sono? Como a gente já falou, exposição constante à luz artificial, isso é um dos indícios, né? Em algumas pesquisas comprovam que essa exposição à nossa luz elétrica de casa pode atribuir redução nesse sono. Atividade interativa, como televisão, internet, pressões socioeconômicas presentes na sociedade atual, então a sua preocupação, a sua ansiedade em relação a vários fatores, como estudo, trabalho, família, renda. Então, muitas situações podem interferir de forma negativa aí no sono, gerando essa privação de sono. E substâncias como álcool, anfetaminas, né, que são estimulantes, cafeína e aí diversos produtos derivados do café, derivados do café, enfim, o café em pó que a gente toma, ou outras substâncias, por exemplo, como suplementos que trazem cafeína, medicamentos como alguns que são associados a antitérmicos, são associados com cafeína também, antigripais, e diuréticos, né, que aumentam a eliminação de água do nosso organismo. Então, algumas dessas substâncias podem sim causar privação do nosso sono, então a gente tem que realmente prestar atenção no que a gente consome, ao horário que a gente consome, a quantidade que a gente consome, medicamentos, enfim, essa infinidade de substâncias que podem estar associadas também com a privação desse sono. Então, privações do sono, mesmo que pequenas, né, porém acumuladas, então uma semana, 2, especialmente as mães aí que acabaram de ganhar neném, ou que têm filhos pequenos, né, ficam em privação de sono por muito tempo, né, e isso interfere realmente na imunidade. Elas podem resultar em alterações fisiológicas sistêmicas. E essas privações normalmente acontecem durante o sono REM. Então, se vocês forem dar uma pesquisada depois, o sono ele é dividido em 4 fases. E normalmente 8 horas, que é o que é recomendado. Então, você tem aí as 2 primeiras fases acontecendo nas 2 primeiras horas, e nas 2 últimas horas, as 2 últimas fases, especialmente a fase do sono REM, que é o sono mais pesado, que é o sono onde vai haver a consolidação do que aconteceu no nosso dia, das coisas importantes, dos eventos importantes, vão ficar registrados e armazenados no hipocampo. Então, nós temos esse sono REM como a parte final do sono, e normalmente é ela que é afetada, tá? Então, ela traz esses probleminhas aqui em relação ao nosso sistema imunológico. Olha só, então, o que essa redução no sono traz de interferência na nossa imunocompetência? Então, a gente aumenta a nossa suscetibilidade a patógenos, como vírus e bactérias, ou seja, nós temos as nossas barreiras aí, como já vimos, né, naturais,
e temos as nossas barreiras imunológicas também. Porém, como já falamos lá na frente, o sistema imunológico ele tem memória. Você tem memória do que já nos afetou. Então, por exemplo, se você está mais suscetível a patógenos, vírus e bactérias, no caso, e você não tem a memória, você vai ser assim afetado por alguma doença gerada por esses vírus, tá? Isso em função das perturbações no seu sono. Redução de células natural killers, que são lá da imunidade inata, essas células aqui, e são as primeiras também que estão envolvidas na resposta imune, então você vai ter uma redução na mobilização em mulheres saudáveis. Creio eu que esse autor aqui, desse artigo que está aqui embaixo, ele cita as mulheres por conta de filhos, de fase pós-parto, que tem realmente privações de sono durante a noite. E redução na produção de citocinas pelos linfócitos T. Isso daqui é importante, a gente já viu lá que as citocinas elas são substâncias liberadas pelos linfócitos T auxiliares e são elas que vão desencadear a ação dos linfócitos T citotóxicos e dos linfócitos B, que vão fazer a produção de anticorpos. Então, se a gente tem uma redução na produção dos linfócitos T, a gente tem realmente um prejuízo na nossa resposta imune, tá? Então, realmente, a privação do sono, ela traz efeitos imediatos em relação à imunocompetência. Então, por exemplo, eu vou apresentar os alimentos mais para frente, eu não vou fazer igual eu fiz no estresse, mas eu vou apresentar um pouquinho mais para frente alguns alimentos que podem melhorar. Mas de antemão, a gente, por exemplo, à noite, pessoas que têm muita sensibilidade à cafeína e tomam café durante o dia todo e isso se segue durante a noite, podem tentar fazer uma redução, substituir esse alimento por um outro que não tenha cafeína, para que esse sono não seja tão interrompido. Né? Alguns chás também de camomila, chás calmantes também podem melhorar essa privação de sono. Mas nós vamos falar desses alimentos com mais detalhes agora mais para frente, certo? Nós vamos falar de obesidade e vamos retornar para a privação do sono, porque a privação do sono ela tem uma relação bastante estreita com a obesidade e a gente vai conseguir visualizar isso aqui. Então eu preferi parar um pouquinho a privação do sono e entrar na obesidade, que eu preciso explicar para vocês o conceito do que é obesidade. E aí a gente entra num desses efeitos que estimulam a obesidade, que é a privação do sono também. Então a gente já viu lá que a privação do sono ela afeta as memórias, né? Devido a elas serem identificadas na fase do sono mais pesado, que é o sono REM. Além disso, ela diminui a resposta imune, então se você dorme pouco, você pode estar mais suscetível a infecções aí causadas por vírus e bactérias. E a obesidade também vai estar relacionada com essa privação de sono. Então, olha lá, o que seria essa obesidade? A obesidade é considerada uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo excesso de gordura corporal decorrente da hiperplasia ou hipertrofia, aumento dos adipócitos. Então, os adipócitos são células que compõem o tecido adiposo, são elas que vão aumentar ou diminuir de tamanho em função da nossa situação de gorduras. Por exemplo, somos indivíduos obesos, temos adipócitos mais células de adipócitos, que são células de depósito de gordura. E se a gente tem uma situação realmente em relação à massa corporal normal, esses adipócitos vão estar em menor quantidade, vão ter menor quantidade de lipídios dentro no seu interior. Então, quais são os fatores envolvidos com a obesidade? Né? São inúmeros fatores. Né? A gente pode dizer que todos eles convergem para um desequilíbrio energético. Então, é positivo. Então, por exemplo, tudo aquilo que você come, e tudo aquilo que você gasta de energia. Então, a gente tem esse desequilíbrio energético aí favorecido, porque eu como mais do que eu gasto. Então, quando você tem um déficit calórico maior, ou seja, você gasta mais do que você come, você não atinge o que a gente chama de obesidade por esse fator de desequilíbrio energético, certo? Então, comer mais e gastar menos indica dizer que eu vou iniciar o caminho do sobrepeso. Então, a gente tem que ter essa condição de equilíbrio energético. A obesidade, ela é o desequilíbrio, tá? Entre o que comemos e o que gastamos.
Então, além disso, é uma doença poligênica. Olha lá, não está relacionada com apenas um gene ou dois. Né? Então, a gente já tem algumas pesquisas que dizem que existem mais de 250 genes marcadores em regiões cromossômicas que estão associados à obesidade. Então, a gente não pode dizer que a obesidade ela é registrada por apenas um sintoma, um fator. Então, a gente tem aí vários fatores que juntos vão contribuir para a obesidade. E a gente está falando apenas de alguns. Aqui a gente está falando de alimentação e a gente está falando de sono também, né? Então, apesar de termos vários fatores aí que vão atuar para tornar um indivíduo obeso, a gente sabe que a alimentação, o controle dessa alimentação, ela é um dos itens bastante importantes aí no controle dessa doença crônica, né? E essa doença crônica, ela pode gerar outras doenças que a gente vai ver, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais. Então, olha só, dentro do nosso organismo, né, isso daqui já é muito estudado, é bastante interessante, e eu resolvi colocar aqui nessa minha palestra. Nós temos dois tipos de tecido adiposo que compõem o nosso organismo. Nós temos o tecido adiposo marrom e nós temos o tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom, conforme a gente vai crescendo, ele vai desaparecendo ou vai ficando reduzido e localizado em alguns setores só do nosso organismo, como está esquematizado aqui. O mais importante do tecido adiposo que a gente vai falar aqui é o tecido adiposo branco, que ele aqui está distribuído aqui pelo corpo. E ele aumenta conforme a nossa massa de gordura aumenta. Então, conforme vamos ficando mais gordos, esse tecido branco ele vai tomando conta do nosso organismo. E é importante falar dele porque ele tem uma resposta bastante diretamente relacionada com a imunidade. Então, olha lá. O tecido adiposo branco é localizado perifericamente nas regiões subcutâneas e visceral. Então, lembra que a gente falou de aumento da gordura visceral lá, quando a gente falou do estresse, do cortisol, que estimulava o aumento da gordura visceral? Essa é a pior gordura que a gente pode acumular, certo? Mas esse tecido adiposo branco, ele tá aí. E é considerado também um importante órgão endócrino metabolicamente ativo. Então, ele tem funções endócrinas, ou seja, do nosso sistema de produzir hormônios, enfim. Então, ele é bastante interessante de ser discutido e colocado aqui em relação à obesidade. Produz substâncias chamadas adipocinas, que estão envolvidas em processos metabólicos, imunes e endócrinos. Nós vamos ver aqui algumas substâncias dessas envolvidas aqui nesse tecido adiposo branco, que é bastante interessante, que nós vamos falar já já. Então, o tecido adiposo branco participa do controle da homeostase. Então, a gente já vê aqui a homeostase energética, né? Por quê? Porque vai liberar hormônios informando o seu organismo que ele já está satisfeito, não precisa mais comer. Ele vai fazer isso. Quando há homeostase, quando não há desequilíbrio. Então, por isso que é interessante a gente saber. Quando o organismo está desequilibrado, esse sistema aqui ele não vai funcionar tão bem quanto deveria. Tá? Então, as sinalizações vão estar comprometidas. Então, a gente tem aqui que esse tecido adiposo branco participa do controle da homeostase energética, da imunidade, certo? Nós temos aqui uma série de macrófagos aqui dentro desse tecido adiposo branco que vão ser responsáveis pela resposta imune, tá? Eles vão participar também da resposta inflamatória. Vamos entender aqui resposta inflamatória, a ação do sistema imune. Porque o sistema imune informa para o nosso organismo que tem algum agente patogênico, algum agente estranho lá dentro, a partir da liberação de substâncias inflamatórias. Ele vai começar a inflamar para mostrar para você que tem alguma coisa errada ali, para que você comece a tratar, certo? Da sensibilidade insulínica, isso daqui é muito importante, porque a gente vai ver que essa sensibilidade aqui vai realmente desencadear, de repente, um processo de diabetes, desenvolvimento do diabetes tipo 2, que também está lá na nossa frente, lá nos nossos itens e os fatores que diminuem a imunidade. Então, essa sensibilidade insulínica que ela está relacionada ao organismo identificar a insulina nos receptores e transferir o açúcar do sangue para dentro da célula. E algumas vezes essa sensibilidade é afetada, que a gente chama de resistência à insulina, tá? Angiogênese e da pressão sanguínea também. Olha a quantidade de coisa que esse tecido adiposo branco participa dentro da homeostase do nosso organismo.
Então, olha lá, obesidade versus processo inflamatório versus imunidade. Então, a obesidade é uma enfermidade, ou seja, uma doença, como a gente já falou lá na frente, caracterizada por um baixo grau de inflamação crônica no tecido adiposo branco, detectada por 2 evidências científicas. Então, a obesidade gera uma inflamação. Lembra, eu acabei de falar sobre isso. Os processos inflamatórios são aqueles processos que são promovidos pelas células de defesa do organismo que estão indo de encontro com um antígeno, ou seja, com um agente que está trazendo prejuízo de saúde. Então, nós podemos dizer que o excesso de gordura estimula a produção de células do sistema imunológico para apresentar para você que alguma coisa está errada. Então, a obesidade ela não é uma coisa boa, natural. Ela é uma coisa que vai gerar dentro do seu organismo vários graus de inflamação. Então, você vai adoecendo aos poucos, certo? Como isso foi identificado? Como foi identificado que ela é uma doença inflamatória? Então, a gente tem aqui, elevação de marcadores, dentre eles citocinas inflamatórias, que são aqui as substâncias produzidas pelos linfócitos T, para ativar linfócitos T citotóxicos e ativar os linfócitos B para a produção de anticorpos. Presta atenção como está funcionando o sistema imunológico em função do aumento do teor de gordura no seu organismo, tá? Ele está identificando que aquela gordura ela é estranha no organismo por conta da quantidade exagerada dela dentro do seu corpo. Então, o seu corpo está lutando contra você mesmo, e isso é uma coisa muito ruim. O que mais temos aqui? Presença de macrófagos. Lembram dos macrófagos? Os macrófagos são as primeiras células do sistema imunológico a irem para o local afetado. Esses macrófagos, eles estão no tecido adiposo branco. Como eu disse para vocês, eles controlam também a resposta imune. Então, em indivíduos obesos, a gente já tem presença de macrófagos, então o tempo todo esse sistema vai estar inflamado. Então, é muito, muito perigoso a obesidade em relação à imunidade, certo? A gente tem que ter muito cuidado com a formação de sobrepeso e isso avançar para um processo de obesidade por conta desses processos inflamatórios aqui constantes que nós temos dentro do nosso organismo, o que gera um funcionamento equivocado do nosso sistema imune. Então, resistência insulínica, que é quando o seu corpo já não reconhece mais a insulina. Então, a insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai para a corrente sanguínea no momento que você se alimenta. Então, você comeu, o seu pâncreas libera insulina para pegar aquela glicose que foi promovida pela ingestão de alimentos, que foi quebrada, está disponível, vai levar para dentro da célula, essa célula vai produzir energia. Esse é o caminho natural da glicose dentro do organismo. Porém, como a gente está vendo aqui, que a obesidade gera uma resistência insulínica por esse mau funcionamento todinho aqui, que a gente acabou de falar lá na frente, um desequilíbrio, nós vamos ter que o organismo não reconhece mais a insulina e aquela glicose fica disponível no sangue. O corpo não utiliza essa glicose, certo? E quando isso acontece por esse motivo de resistência à insulina, nós temos aqui o desenvolvimento do diabetes mellitus, que é conhecido como diabetes tipo 2 também. Um dos motivos para a formação do diabetes. O diabetes mellitus, ele tem uma série de razões, né? Ele pode, a princípio, ser hereditário. Então, se seu pai e sua mãe já são diabéticos, você tem uma possibilidade genética de ser diabético. Você pode ser diabético a partir dos 35 ou 40 anos, em função de má alimentação. E aí, a má alimentação, a gente já falou aqui de algumas possibilidades de o que ser má alimentação. Mais uma delas, uma alimentação desregrada, rica em carboidratos, algo que a gente falou de desequilíbrio energético também, comer mais e gastar menos, e aí que a gente pode envolver também o sedentarismo, já que você só come e não se exercita, por ser uma pessoa sedentária, automaticamente o seu consumo é maior do que seu gasto. Seu corpo ele é incapaz de gastar toda a quantidade de comida que você comeu, sem que você faça um mínimo de atividade física. Então, a gente tem essa situação aí do sedentarismo,
que se inclui aí a falta de exercício físico e a alimentação desregulada. Então, esse excesso de carboidratos ingeridos durante todo o dia e a falta de atividade física para gastar essa energia adquirida que você teve, pode também gerar o diabetes. Algumas situações de fortes emoções ou transtornos por acidentes, né, também podem desencadear os processos de diabetes mellitus. Então, a gente tem vários fatores. Eu citei aqui a resistência da insulina, né, como um deles o qual a obesidade, por isso que a gente diz que a pessoa é obesa, fator de risco, grupo de risco, obeso. Por quê? Obeso provavelmente é hipertenso, provavelmente é diabético. Então a gente tem aí uma sequência de situações que vão levando a realmente o comprometimento da saúde. E essa saúde que a gente pode entender, a imunidade vai cair. Olha como o sistema imune está relacionado aqui com a obesidade. Você não está doente, mas seu corpo está inflamado. Seu corpo está inflamado por quê? Porque o seu sistema imunológico achou que tinha alguma coisa estranha ali. O que é estranho? A gordura em excesso. Então, a gente vê um funcionamento disso aqui, é uma coisa muito interessante. Professora, mas e aí os alimentos? Aqui, você pode comer os alimentos, todos, mas numa quantidade controlada, numa dieta que tenha uma regulação calórica, uma dieta que tenha uma divisão correta entre o que é carboidrato, o que é proteína, o que são fibras, né, o que são lipídios, e incluí-los de forma balanceada. E isso realmente um nutricionista pode ajudar a formar essa dieta para que você, que hoje já considera um paciente obeso, tenha a sensibilidade de verificar que está com sobrepeso e progredindo para isso, para que você realmente possa tomar as medidas corretas dentro da sua alimentação, dentro do que é possível de você se alimentar também. Então, a gente tem aqui a hiperlipidemia, que é o excesso, né, de lipídios, hipertensão arterial, que é a subida da pressão arterial, e arterogênese, que já são o bloqueio das artérias por excesso de gordura. A gente falou um pouquinho mais atrás sobre os HDLs e os LDLs, então muito provavelmente quem tem uma alimentação desregulada deve comer alimentos ricos em gorduras saturadas e ricos em LDL, então essas gorduras são mais pesadas, elas vão se depositando nas artérias, e aí a gente tem essa arterogênese aí, ou arteriosclerose, perdão, consequentemente a síndrome metabólica. Então você vai ter um apanhado de várias coisas juntas, todas derivadas da obesidade, para você formar o que a gente chama de síndrome metabólica. Então você vai ter vários fatores associados, gerando vários tipos de doença, todos em função da obesidade. Eu vou colocar um videozinho aqui, bem simples de entender. Eu acho ele muito didático. Uma aluna, quando eu estava dando aula, levou esse vídeo para ilustrar o diabetes mellitus tipo 2, e eu acho ele assim simples, informativo, didático, e eu vou colocá-lo aqui para que a gente possa assisti-lo, ok? Já já a gente volta.
Então, como eu estava falando para vocês, da obesidade, nós falamos alguns aspectos, e eu falei para vocês que a gente ia continuar falando de privação de sono, porém relacionando essa privação de sono com a obesidade. Só para aqueles que não dormem, eu conheço alguns alunos meus que não dormem, são jovens, bem jovenzinhos, né? Porque eu sou uma professora que dá aula também para o ensino médio. E hoje ainda não sentem esses efeitos, né? Acredito que a maioria. Mas que depois de um tempo passado e esse hábito se mantiver, né? Continuarmos tendo privação de sono para jogos, né? Entre parênteses, Free Fire, como a gente consegue ver por aí, nós podemos ter futuramente problemas não só de privação de sono, de não conseguir mais dormir, de desenvolver insônia. Nós podemos ter outros problemas, como por exemplo a obesidade. E dentro de tudo aquilo que a gente já falou sobre obesidade e sobre o que a obesidade pode trazer para a gente de outras infecções, outras inflamações, nós temos aqui um problema bastante grave relacionado com a privação de sono e a obesidade. Então, olha lá, o encurtamento do sono afeta o apetite, ok? E possivelmente a massa corporal. E essa massa corporal ela vai ser afetada, de repente, se o seu comportamento de apetite, no caso, aumentado, né, for progressivo, né? Então, você vai e for frequente. Aquilo se torna frequente, aquilo se torna todo dia, aquela pequena quantidade começa a se tornar maior, aquele que era um pouco de carboidrato começa a se tornar maior quantidade, enfim. Então, essa massa aqui vai ser afetada realmente por esse comportamento. Nós temos aqui hormônios envolvidos nesse metabolismo aqui. 2 principais, eu separei, são a leptina e a grelina, que são 2 hormônios que participam da homeostase, tanto da massa corporal quanto do sono. Então, olha lá, tudo é homeostase. Nós que nos desequilibramos, certo? A alteração dos níveis da leptina e da grelina pode ser considerada importante mecanismo para alterar o padrão de digestão alimentar e levar a desajustes nutricionais. Então, a gente já explicou, mas vale a pena repetir, que a imunidade está relacionada com o nosso equilíbrio, com a nossa homeostase do corpo. Se há um desequilíbrio nessa homeostase, muito provavelmente a imunidade também vai ser afetada. Já vimos que o sono, na verdade, a privação dele promove redução aí na efetividade do sistema imunológico. Então, aqui você tem 2 situações aí conjugadas. A privação do sono, reduzindo a sua competência do sistema imunológico, e a obesidade, que por si só já é um agente que desajusta completamente o sistema imunológico. Então, olha lá, eu peguei esse esquema aqui, os artigos que eu consultei estão todos aqui embaixo, vocês podem depois entrar para lê-los, mas esse débito de sono, olha aqui as associações: cansaço, baixos níveis de leptina, já vou explicar como funciona a leptina, ok? Altos níveis de grelina, outros hormônios que podem estar associados aqui pela privação do sono. Nós já vimos aqui serotonina, já vimos o cortisol também relacionado aqui. Oportunidade para se alimentar, essa é legal, essa aqui eu sei, essa eu conheço. Por exemplo, eu fico mais tempo acordado, então eu tenho mais oportunidade de comer. Até, inclusive, o meu corpo entende, tô acordado à noite, um horário que era para eu estar dormindo, então eu preciso me programar para estar vigilante, né? Preciso ter energia para ser vigilante. Então, você está acordado, seu corpo vai dizer, vamos comer, então, para que você se mantenha assim, certo? Beleza. Então, olha lá o cansaço. Diminuição da atividade, obesidade. Você está cansado, você não dormiu, você não descansou, você não recuperou suas energias, você acorda de que jeito? Cansado. Vai fazer alguma atividade física?
Sem chance. Por quê? Porque eu tô cansado. Por quê? Porque eu não dormi. Então, um dos fatores que pode desencadear você aumentar o peso progressivamente e aos poucos isso se transformando em indivíduo obeso. Então, nós temos aqui baixos níveis de leptina, que é um hormônio que vai dar para você saciedade, altos níveis de grelina, que é o hormônio produzido no estômago, que vai dizer para você comer. Outros hormônios que podem estar envolvidos aqui, como a gente já falou, a baixa da serotonina, por exemplo, aumenta a vontade de comer doces. Então, nós temos aqui a ação desses hormônios, gerando o aumento da fome, seleção de alimentos. Opa, serotonina baixa, eu quero comer carboidrato. Eu estou acordado fora do meu horário normal de estar acordado, estou em sistema de vigilância, preciso comer alimentos que me dêem energia. Quem são? Carboidratos. Diminuição do gasto energético. Vou fazer exercício de noite? Não. Eu vou fazer o quê? Assistir Netflix, YouTube, jogar meus jogos, fazer outras coisas. Muitas vezes você vai estudar, é claro, mas de repente você está estudando para um concurso, não é uma coisa, é uma situação transitória, mas que pode trazer para você essa situação de obesidade durante esse período de estudo. E a oportunidade para se alimentar, você está acordado mesmo, vou comer, vou fazer uma pipoquinha, vou comer um bolinho, um hot dog, um bolinho, um bolo de chocolate, um doce, alguma coisa do tipo. Que são alimentos com alta densidade energética. Acabei de falar. Baixou a serotonina aqui, quero comer doce. Estou em estado de vigilância, vou preferir comer carboidratos, são alimentos que vão me dar energia. E aí, automaticamente, você tem uma resposta aqui em relação à obesidade. E a obesidade, como já estudamos anteriormente aqui nesta aula, sabemos que é um problema de saúde grave e que afeta de forma bastante direta o sistema imune. Olha elas aqui. Leptina, hormônio de natureza proteica, sintetizado em vários tecidos do organismo, especialmente no tecido adiposo. Em qual? Tecido adiposo branco, né? Quanto mais obeso você está, maior a quantidade de tecido adiposo branco. Então, muito provavelmente ele vai ter mais chances de produzir mais leptina. Fornece informações sobre o equilíbrio energético para o centro regulatório do cérebro e sua liberação está associada com a promoção da saciedade. Então, a gente vai ter aqui um hormônio que vai dizer, opa, ok, estou aqui, não preciso mais comer, porém, alguns desequilíbrios aí durante a sua rotina podem dizer pro cérebro, não, vamos diminuir a quantidade de leptina e vamos aumentar a quantidade de grelina, porque o corpo precisa comer. Então, o hormônio de natureza proteica, a grelina, sintetizada pelo estômago, duodeno e células cerebrais, aumenta a sua concentração nos períodos de jejum. Então, ela vai desenvolver fome em você. Você vai começar a querer comer. Então, vamos ver aqui o estado da privação do sono, nesse esquema aqui. Esse efeito da privação do sono vai diminuir a leptina. E a leptina, a gente já viu aqui que é um hormônio da saciedade. Ou seja, quando ele está alto no seu organismo, significa dizer que você não sente fome. As pessoas que dormem bem, né? Eu vou citar novamente, os artigos estão aqui, eles explicam de forma bastante descritiva. Quando você dorme, os níveis de leptina no seu corpo eles são aumentados. Você está dormindo, você não precisa comer, então você está saciado. Porém, quando você acorda e você se priva de dormir, automaticamente você entra em estado de vigilância, os teores de leptina diminuem, enquanto que os de grelina aumentam. Por quê? Quem está em estado de vigilância, né? Você está em jejum, você já acordou, você está em jejum ali, precisa comer. Os níveis de grelina vão aumentar, ou seja, funcionando de uma forma ao contrário do que seria natural. Então, a gente tem aqui uma diminuição da leptina para situações de privação de sono e um aumento de grelina, significando que você vai ter que consumir alimentos que deem energia nesse momento que você está em privação. Então, quando a leptina ela está baixa, a balança da fome ganha. Então, você vai sentir fome, vai comer durante a noite. E a sua massa corporal automaticamente vai aumentar.
E a massa corporal a gente pode dividir ela em duas principais, né? Massa de músculos e massa de gordura. Eu garanto para você que se você tiver privação do sono à noite e comer durante a noite, eu garanto que a sua massa corporal ela vai ser uma massa de gordura. Então, você vai estimular uma obesidade em função da privação do sono.